A estrutura de uma boa história. Toda boa história começa com uma premissa, com um tema. É aquilo que vai direcionar todas as suas decisões de roteiro e de visual. Se você não sabe qual é o seu tema, você não tem condições de escrever um roteiro. Se você não sabe qual é a mensagem única, principal e mais relevante que você quer deixar na cabeça da sua audiência, você não tem condições de dar continuidade no processo de criação. Premissa, nos filmes, ela pode ser a mesma, muitas vezes, para dois filmes diferentes. Vamos pegar, por exemplo, Não Existe Lugar Melhor do que a Nossa Casa. Essa premissa funciona para o ET e funciona para Procurando Nemo. Nas apresentações, qual é a premissa que você tem? Essa premissa ela é consequência do diagnóstico que a gente viu lá atrás. Ela vai ser consequência de um estudo que você vai fazer sobre o que a sua audiência quer, onde ela está, o que impede ela de chegar lá. Aí você vai definir uma premissa e com base nessa premissa você dá continuidade em todo o resto. Aristóteles já dizia, faça a sua história sobre um assunto só. Segundo elemento, conflito. Não existe história sem conflito. Nada na vida é uma linha reta. Você não tem um desejo e você vai chegar naquilo que você quer sem ter um problema no meio. A única coisa que você tem certeza é que algum probleminha vai acontecer e você vai ter que ser forte para superar. É pelo conflito que as pessoas prestam atenção na história. E não é só colocar conflito porque é bonitinho, não. É descobrir que conflito está acontecendo, que conflito vai ressoar para a sua audiência, que eles vão se identificar. E conflito não acontece com coisas. Conflito é sobre alguém que passa por um problema. E quem é esse alguém? A partir do momento que você já está falando em conflito, não necessariamente nessa ordem, a gente tem que falar do terceiro elemento, também presente em toda a história, em toda boa história. Esse conflito acontece com alguém. E esse alguém é o protagonista. O protagonista é sobre quem é a história. Quem vai passar por perrengues até chegar no clímax? E vai conseguir ou não vai conseguir? Isso depende da história que você está contando. O protagonista é uma figura que você vai criar dentro da sua história, pode ser a sua audiência, pode ser o cliente da sua audiência, pode ser você mesmo, pode ser o produto, mas é onde humaniza a história. Se ele for um protagonista bem delineado, bem desenhado, a audiência presta atenção. Se ele for um protagonista chato, unifacetado, sem muitas coisas interessantes, a audiência não vai prestar atenção. Então não é só ter um protagonista, é saber desenhar muito bem esse seu protagonista dentro da história. A partir do momento que um protagonista vive um conflito principal, o conflito principal acontece no começo da história, que a gente já vai ver, existe uma série de complicações que acontecem em decorrência desse primeiro conflito que aconteceu com o protagonista. Esse primeiro conflito, ele vem no comecinho da história e gera uma série de complicações. E a história só vai acabar quando esse conflito chegar na resolução. O outro elemento que existe em toda boa história são viradas. É o ponto de virada. Viradas são fundamentais. Como que você faz a virada de um problema para outro, de um conflito para o outro? Como é que você leva adiante a sua história? Através dessas viradas. E as viradas são criadas de acordo com a vida. Você se espelha na vida como ela é. Aconteceu isso e depois aconteceu aquilo. Criança é muito boa nisso. Criança só conta história numa relação de causa e efeito. E aí sim, agora vale aquela premissa que a gente falou lá no começo. Pense numa relação de causa e efeito. Aconteceu um conflito principal logo no começo, quais são as complicações desse conflito e como eu viro a história até chegar aonde? Na resolução. E a resolução é onde tem o clímax da história, é onde provavelmente vai ter a última crise, é onde você leva para o fundo do poço o seu protagonista para de lá você tirar, ou não. Porque a vida muitas vezes é irônica. Final feliz nem sempre vai acontecer, mas um final com um pouquinho de positivo e um pouquinho de negativo, pode ser que aconteça, que na maioria das situações na vida você ganha e você perde. Portanto, vamos resgatar aquela estrutura tradicional. Cadê resolução? Cadê conflito?
Começa com agenda e acaba com recomendação e próximos passos. Não tem nada disso. A resolução é o objetivo final. É o que faz você ficar sentado naquela cadeira 2 horas no filme. Para quê? Para assistir o clímax. O clímax é a única cena que é obrigatória. Se você tirar aquela cena do clímax, vai ficar um vazio no final. A audiência vai sair de lá totalmente insatisfeita. Agora, se você tirar uma ceninha ou outra, tudo bem que todas fazem parte, quando você sai, está assistindo um filme, você sai e volta, você acaba pegando a estrutura daquele filme, você acaba pegando aquela história. Mas quando tira o final, não vai fazer sentido. Então tudo que a gente busca por causa do seu final. Por quê? Porque a gente quer desejos. A gente vive renovando os nossos desejos na vida. E uma história é um reflexo da vida como ela é. Se a gente tem desejos, a gente quer chegar sempre no fim e vários clímax, quanto mais positivo, melhor na nossa vida. Então, quando você for fazer história, o último elemento, quando você for criar uma história, depois de ter o tema, o protagonista, o conflito, as complicações, as viradas bem definidas, é pensar como é que você vai fechar. Guarde o melhor para o final. Robert McKee, guru de Hollywood, que já ajudou mais de 60 roteiristas a ganhar o Oscar, tem uma frase que é "Save the best for the last". Ele é nosso parceiro também e a gente se inspira muito nos princípios do Robert McKee, que é o que tem por trás de todos os filmes.